Pessoal, boa noite. Agradeço a presença de todo mundo. Essa é a nossa quinta audiência de revisão do plano, quinta rodada, né, de audiência da revisão do plano diretor. A gente está iniciando às 7h20 e vamos mostrar para vocês o que foi pensado sobre o futuro de Nova Odessa. Então, o plano diretor, ele é uma lei superior, né? É a lei que faz com que o município desenvolva toda a questão urbana, o crescimento planejado. Ele é uma lei muito importante e ela é obrigatória pela Constituição e mais tarde pelo Estatuto da Cidade para municípios acima de 10 mil habitantes. E nós nos baseamos, então, no Estatuto da Cidade e também no Estatuto da Metrópole, que é outra legislação que a gente tem também que seguir, ok? Nós pensamos e elaboramos o plano diretor com todos esses princípios, todo esse norteamento, ou seja, o norteamento da inclusão social, equidade, né? Inclusão territorial, o desenvolvimento sustentável. Não dá para fazer hoje mais o crescimento sem desenvolvimento sustentável, o direito à cidade, à moradia digna, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o fortalecimento do setor público e das suas funções de planejamento e fiscalização, que é muito importante o município se equilatar, se equipar para poder, então, desenvolver todo esse plano para a cidade, né? A função social da cidade, a função social da propriedade urbana, a gestão democrática e participativa, a justiça social e equidade e a universalização da mobilidade e acessibilidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir conversando, tá? Assim fica uma audiência interativa, ok? Só para a gente relembrar, nós tivemos todas essas etapas do plano diretor que começou no final de 2021. Nós contratamos uma empresa para nos ajudar e iniciamos aí a etapa 1, divulgando e fazendo as audiências sobre o que é o plano diretor, qual que é a importância do plano diretor, como ele consiste, que leis que ele direciona, as políticas públicas, etc. e tal. Na segunda etapa, nós fizemos 2 tipos de análise, a análise técnica e a leitura comunitária. Por quê? Porque nós primeiro fizemos análise técnica, ou seja, a gente escutou todos os secretários, os diretores, o pessoal técnico de cada área, saúde, educação, transportes, mobilidade, segurança, enfim, todas as áreas que permeiam as políticas públicas municipais. E também fizemos o que nós chamamos de escutação popular. A gente organizou a sociedade, a gente conversou com várias entidades, fizemos várias reuniões, várias oficinas para que as pessoas pudessem entender direito o que é, como é o crescimento da cidade, e juntando esses 2 aspectos, o técnico junto com o que o povo quer, nós chegamos na elaboração do diagnóstico. Nós fizemos 4 volumes de diagnóstico, ele é bem robusto, fala tintim por tintim, é um raio-x da cidade de Nova Odessa, em todos os setores, desde a fundação, como que ela cresceu, se teve ou não planejamento, a questão da educação, etc., como que é a educação, enfim, todos os dados sobre a cidade estão nesses 4 volumes que estão dentro do site da prefeitura e vão ficar lá, até se quiserem fazer pesquisa de escola, são documentos com bastante informação. Na terceira etapa, nós nos reunimos, então, a equipe técnica para pegar de tudo isso daqui e transformar em propostas e diretrizes, né? Para que, com a visão, nós fizemos até ali bem verde, com a visão da sustentabilidade, ou seja, se você faz um plano diretor que não é sustentável, ele hoje, a partir de 10 anos atrás, agora não vai sobreviver. Nós temos que pensar na sustentabilidade. E aí, nós tivemos então o quê?
a discussão para chegarmos nas propostas das políticas setoriais e a proposição para o uso do solo, né? As políticas, o uso do solo vai seguir o que a política pretende implementar. E, por último, nós fizemos as 2 minutas que vão para a Câmara. A partir dessa última audiência, a gente prepara o documento que vai para a Câmara e os vereadores se incumbem, então, de aprovar a lei do plano diretor e a lei do parcelamento, uso e ocupação do solo, que a gente chama de zoneamento. Nós, a metodologia que a gente utilizou foi centrada em 3 pilares: o social, o econômico e o ambiental. Por quê? Porque o social a primeira coisa, é o povo, a população, é o que nós chamamos de capital humano, né? É quem mora aqui, o que você quer para a sua cidade. O seguinte como dar sustentabilidade para o que você quer para a sua cidade, né? Então, tipo, as pessoas precisam ganhar mais, precisa ter mais emprego. Nova Odessa carece de bastante emprego, nós temos que trabalhar a industrialização para a empregabilidade. E o ambiental, ou seja, nós vamos crescer, mas vamos, acima de tudo, preservar o bem-estar social e ecológico. Isso foram algum capítulo, algum artigo que a gente tirou do projeto de lei, só para vocês terem uma ideia, né? Das políticas municipais da inclusão social. Então, faz-se promoção da equidade, justiça, promover a cultura da paz, promover os conceitos dos programas Cidades Sustentáveis, enfim, tudo isso que o plano, que a lei, ela mostra que o município tem que assegurar, né? E as diretrizes, então, é a ampliação do sistema municipal da ação social. Nós precisamos implementar mais ainda programas. Hoje o município não dispõe de programas de acolhimento ao idoso, também não tem uma política fortalecedora para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, não tem uma casa de acolhimento para mulheres em estado de violência. Então, tem algumas políticas sociais que nós temos que desenvolver. O econômico, qual que é a nossa premissa? É fazer com que Nova Odessa se sobressaia na região metropolitana de Campinas com a atração de empresas para gerar o quê? Capacidade de empregabilidade e, acima de tudo, qualificação profissional. Nós precisamos fazer a qualificação profissional da cidade. E, por último, o pilar ambiental, né? Ou seja, melhorar o uso das nossas áreas verdes, áreas de APPs. Tem muitas áreas em Nova Odessa que foram invadidas, então a gente está fazendo um plano para liberar essas áreas, para que a gente possa trabalhar plantio ciliar, deixar a cidade com mais árvore, né? Enfim, implementar o Código de Meio Ambiente, que Nova Odessa também não tem. Então, seriam essas as principais premissas básicas. Mas depois, quem quiser, ela está discriminada no site, é só entrar e ler todo o projeto de lei. Como que fica o solo do município, né? Em função daquelas diretrizes todas que foram faladas e que estão contidas na lei. O município hoje, ele não tem zona rural, isso foi bem questionado, né? Desde a época do São Martinho, o São Martinho não deixou nenhuma área rural. O município inteiro, ele é urbano. Embora ele seja urbano, tem muito sítio, muita fazenda, mas que pagam INCRA. Só que na hora que a pessoa quiser empreender o imóvel dela, o sítio dela, ela já vai estar dentro da zona urbana. Então, isso é um facilitador para o desenvolvimento. Porém, infelizmente, as cidades estão ficando sem zona rural, onde não pode ter nenhum uso urbano. Hortolândia não tem mais zona rural. Nova Odessa, desde 2005, 2006, não tem zona rural. Paulínia tem uma pequeniníssima porção de zona rural. Sumaré é que mais tem área rural, porque Sumaré tem um território grande, mas mesmo assim a zona rural de antigamente
agora com a renovação do plano diretor que está sendo feito, também vai ficar reduzida, ou seja, dentro da região metropolitana de Campinas, é difícil você falar em zona rural, em grandes fazendas, porque o crescimento, né, imobiliário e as pessoas vêm vindo e vai se espalhando, tá? Nós também estudamos um dos problemas que nós detectamos bem grave em Nova Odessa, a questão da mobilidade urbana, né? Então, hoje, o que acontece? A gente está tentando desenvolver, né? Nós vamos desenvolver, e isso estará em lei, todas essas ligações que hoje elas estão aí meio que dormindo, né? Então, são ligações bem interessantes, ó, e que a gente vai, através dessas ligações, a gente detecta os pontos de conflito. Por exemplo, aqui é um ponto de conflito bem grande, que é a travessia, né, que tem para o bairro, para o loteamento do São Jorge. Ali tem um entroncamento, aqui então, em hora de pico, isso ferve, não consegue passar. Aqui também ferve. Todas essas bolinhas aqui foram detectadas como áreas de colapso viário, né? Então, a gente estudou bem para que isso possa não ter mais essas bolinhas, tá bom? E aí nós fizemos esse estudo do que digamos assim, que nós chamamos de hierarquização viária, hierarquia viária. Então, as principais vias, que são as metropolitanas, que é a Anhanguera, que é a que vai de Sumaré, que é a Carlos, que vai de Sumaré para Nova Odessa para Sumaré, que vai o Astrônomo, que vai para a Americana, e uma pequena que vai para Santa Bárbara. Então, através disso, a gente vai o quê? Desenvolvendo essas vias com planejamento, tá bom? E o primeiro estabelecimento que a gente faz é do macrozoneamento, que ele auxilia na implementação daquelas políticas que nós falamos atrás. Ele busca a adequação da dinâmica, ele vai falar, olha, a cidade está crescendo, mas assim, foi estudado isso, aquilo, foi discutido, foi falado, então hoje o direcionamento da cidade é assim. E daqui a 20 anos, nós também estamos já projetando para que daqui a 20 anos ela continue crescendo planejadamente. E esse é o nosso macrozoneamento. Vocês podem ver que a turma fala muito dessa pescoço da égua, né? Aqui embaixo. Eu nunca consegui ver onde que é o pescoço. O pescoço da égua, se alguém conseguisse me mostrar no mapa, eu ia agradecer. Eu nunca consegui ver. Mas se você for ver, Nova Odessa, ela parece um rinoceronte, assim. Eu sempre olho para cá e lembro um mini rinoceronte, né? Cada cidade tem uma e eu foco em animal, né? Então, para mim, Nova Odessa tem um rinoceronte lá. Mas, enfim, as macrozonas que a gente determinou foram essas. Essas são as macrozonas urbanas, né? As macrozonas de desenvolvimento econômico, de proteção ambiental. Essa macrozona mais verdinha aqui, ela é do Instituto de Zootecnia, onde nós estamos fazendo parceria para desenvolvimento dessa área enorme lá. A área que nós vamos manter de interesse turístico para preservar a questão rural da cidade, aquele apelo, né, das fazendas, das chácaras, não deixar densar, porque também é uma área de confluência aí, de bacias e de rios que são, na verdade, mananciais para a cidade de Santa Bárbara. E, não, acho que eu já falei todas aí. Então, essa é a cara de como a cidade, como um todo, ela ficaria direcionada. Outra situação é que nós estamos criando também duas regionais. O que é a administração regional? Nós chamamos de subprefeitura, né? Por quê?
porque a cidade vai crescendo e você fica ainda com um único local para as pessoas irem, que é o nosso caso. No nosso caso, da Secretaria de Obras, está aqui o diretor de Serviços Urbanos, o Luan, engenheiro Luan, nós temos aqui a nossa garagem mais ou menos aqui, ó, nessa extremidade aqui, onde estão todos os nossos caminhões, as nossas máquinas, todos os servidores que trabalham na rua, tá tudo ali. Você imagine você tirar uma máquina daqui para ir até aqui, as chácaras de recreio. É uma viagem, são mais de 32 quilômetros, minimamente. Então, assim, qual que é a ideia? É a gente descentralizar, fazer uma outra área de serviços urbanos por aqui e futuramente já preparar para ter uma subprefeitura, onde você tem o recolhimento de IPTU, onde você tem o protocolo para você poder ir reclamar ou ir pedir alguma coisa, enfim. Seriam duas subprefeituras, né? Tem a prefeitura sede, uma areazinha pequenininha de uma subprefeitura. Até ontem eles estavam discutindo de levar mais para cá, porque aqui realmente vai estar mais adensado do que onde nós estamos hoje. Talvez a gente mude até para cá essa mini subprefeitura, porque realmente aqui vai estar adensando bem, né? E aqui também, ou seja, você distribui melhor os serviços públicos, que é a zeladoria da cidade. E o plano, ele cria, né, no apelo ambiental, ele cria todos esses parques, todos esses que estão em verde são os parques que a gente está criando, né? E esses parques vão ter a função o quê? De primeiro serem pequenos oásis ou pequenos espaços para oxigenação, para que a gente possa realmente fazer aí a nossa parte a nível do problema do clima, né, das diretrizes da ONU e da Agenda 2030 sobre o clima. Então, a nossa ideia é fazer esses bolsões de áreas bem arborizadas, com bastante tipo de árvore, bem ao longo também dos nossos rios e das nossas represas. E, em função do que nós falamos atrás, da hierarquia viária, a gente criou o que nós chamamos de um anel viário de Nova Odessa. O que é o anel viário? Ele vem captar todo o trânsito e distribuir de uma maneira facilitadora para que as pessoas tenham acesso mais rápido e elas não se concentrem e não colapsam o que hoje já está colapsado, que é principalmente Ampélio Gazeta, Carlos Botelho aqui, sabe? Você chega perto da rodoviária, demora meia hora para você atravessar, né? Uma coisa assim. A Rodolfo Kivitz aqui também, quando ela faz a confluência com a Ampélio Gazeta, no São Vicente, forma aquela fila de procissão para conseguir entrar. Então, a ideia é a gente distribuir, né? Então, se a pessoa ela quer chegar na casa dela, ela pode vir pelo anel viário, chega mais rápido, né? Se ela quiser ir para Sumaré, em vez de ela pegar por aqui, ela pode vir por aqui e já sai em Sumaré sem entrar na área central. Então, a ideia é criar esse anel viário, que ele já está basicamente bem fácil de se criar, porque o que nós aqui conseguimos detectar já são ruas existentes e que a gente só vai dar um tratamento depois de pavimentação, galeria melhor. E agora a gente entra no pequenininho, que é a lei de parcelamento, que aí o macrozoneamento, ele olha as regiões, e o zoneamento, ele olha exatamente cada lote, a vida de cada pessoa. Então, o zoneamento, o que ele faz? Ele confere maior qualidade ambiental, né? Ele viabiliza a mobilidade urbana, que a gente falou, né? E ele equilibra a oferta de emprego e moradia. A ideia é a gente fazer um zoneamento de uma maneira que a pessoa não precisa se deslocar tanto para o serviço, porque hoje, na verdade, Nova Odessa, ela é uma cidade totalmente dormitório. A maioria das pessoas trabalha fora
e vem dormir aqui. Principalmente quem mora em condomínio, etc e tal, todo mundo vai trabalhar fora. E daí vem para cá. E também tem muitas chácaras de recreio, que as pessoas nem moram aqui e vêm passar o final de semana aqui. A ideia não é acabar com isso, mas é minimizar e trazer o morador para ele gastar aqui, ele trabalhar aqui, ele gerar renda para o nosso município. Então, daquele que vocês viram atrás, aquele desenho enorme, a gente recortou o desenho, tá vendo? Então, aqui é uma zona mista para condomínios, para lotes maiores. Aqui é uma zona de preservação de manancial, porque aqui está toda digamos assim, os aquíferos da represa Salto Grande Americana. Então, nós não podemos adensar aqui, porque senão nós vamos jogar esgoto para a Americana que toma a água dessa represa, né? E criamos, por exemplo, um corredor, que é a zona corredor da Anhanguera, que a gente vai lutar para fazer incentivos fiscais para trazer indústrias, porque hoje o que acontece é que por causa do bendito lá do pedágio, fica muito difícil para uma empresa, né? Ela tem que ir e voltar sempre com pedágio. Então, a nossa ideia é verificar se a gente consegue fazer uma ocupação bem planejada de empresas que não se importariam com o pedágio, empresa automobilística, empresas de TIs, que são as empresas que mais geram ICMS, e atrelar isso a uma conversa com o governo do estado e falar, olha, se você ajudar a gente aqui, nós vamos estar liberando aqui para arrecadação de ICMS. Vocês vão ganhar e nós também, né? Então é uma discussão para ser feita. Depois nós deixamos as grandes áreas aqui, que são zonas de desenvolvimento econômico. O que é zona de desenvolvimento econômico? É para você realmente incentivar a vinda de indústrias, comércio, serviço, etc. e tal, sem ter problema com residência. Então, nessas zonas de laranja, não vai poder ter uso residencial, é só industrial, comercial e de serviços. Essas todas rosinhas aqui, ó, bem rosa, né, pink, que a turma fala, né, são as zonas que nós chamamos de zonas estritamente residenciais. São configuradas todas como os condomínios fechados. Então, dentro do condomínio não pode ter comércio. Isso foi o que nós detectamos, né? Essas, um rosa mais pastel, ele é onde que nós deixamos o que a gente fala de banco de áreas para desenvolver habitação de interesse social, né? Para que a gente tenha, então nós temos essa mancha aqui, uma mancha pequenininha aqui e outra mancha aqui. Então nessas áreas a ideia é... Oi? Você montou aí pelo jeito aqui na região? Você está falando essa daqui? Aqui no final da São Gonçalo. Está indo para Sumaré, na divisa com Sumaré. Né? Essa daqui é lá da família Ober, né? Das empresas Ober. E essa daqui é do município, e essa daqui também já tem a configuração de ZEIS. Então, a ideia é utilizar essas áreas, esse banco de áreas, para a gente fazer habitação de interesse social. Essa mancha verde aqui, ó, nós chamamos de zona mista 1. O que é a zona mista 1? É onde você tem toda a área já consolidada, tem comércio, tem pequenas empresas, pequenas indústrias, e é onde a gente pretende incentivar o adensamento, porque ela já é adensada, né? Enquanto que na amarela a gente vai fazer um adensamento mais tranquilo, na verde a gente pretende incentivar bem o adensamento com prédios, etc. e tal. Essa pequenininha aqui é a nossa região central histórica. Então, a gente separou esse quadradinho aí para quê? Para que a gente faça aí projetos de patrimônio histórico, de preservação da história de Nova Odessa,
Você tem a estação, tem a Praça Central, que é a primeira praça, tem o Centro Cultural, que era uma casa super antiga, né, de um dos fundadores. Enfim, você tem ali imóveis que têm o apelo de como era Nova Odessa na época que ela se formou. E essa área mais verdinha aqui, que é a área 2E, continua lá com as políticas que nós vamos estar desenvolvendo em parceria com o Estado, para não ficar mais aquela área, aquela gleba, sem ela ter uma utilização, mesmo porque os próprios servidores do 2E não usam toda essa área, né? Eles usam uma pequena parcela. E as verdinhas são áreas que nós mantivemos com a característica atual, que é de chácaras de recreio com interesse turístico. A ideia é trazer hotéis fazenda, alguma coisa assim, pelo apelo. São áreas bacanas, bonitas, e tudo voltado para a geração de emprego e renda, tá? Aí continua descrevendo as áreas, né? Eu já falei todas, e só não falei essa que não tinha aparecido, que nós chamamos de área de produção mineral, que em Nova Odessa é a área da pedreira. Vocês sabem que a pedreira, ela é constituída pela União, né? Ela tem a autorização do Ministério de Minas e Energias, e para nós cabe apenas a gente, na verdade, pedir para que eles façam algum cinturão verde, alguma coisa assim. Mas eles seguem a legislação federal de Minas, né? Então, nós simplesmente já ressaltamos e fazemos com que a lei fale para, né, quem explora a pedreira, siga a lei federal, porque se não seguir, né? Mas eles são monitorados pela CETESB, etc. e tal. E nós também criamos o que nós chamamos de pequenas zonas, que são corredores especiais. Então, por exemplo, nesse corredor aqui, que é a Júlio Malberg, a ideia é que se desenvolva aí um corredor também de serviços, de polos tecnológicos, etc. e tal. A Ampério Gazeta é um corredor comercial, tem de tudo ali. Então, a Rodolfo Kivitz também é um comercial de serviços, etc. e tal. Já a Avenida Brasil, ela tem uma configuração que tem digamos assim, uma pactuação maior com as indústrias, né? Ela tem bastante indústrias na beira dela, e a ideia é fazer com que cada desses eixos viários aí tenha um zoneamento específico para poder explorar melhor, porque são ruas, são avenidas, são estradas que você tem aí uma dimensão melhor para você ter o comércio, né? E também pequenas empresas e indústrias. Outra coisa que a gente também está credibilizando em lei são as áreas de preservação ambiental. Todas essas manchinhas aqui, elas são todas áreas de matas ciliares ao redor dos nossos córregos, dos nossos rios, das nossas nascentes, né? Então, obrigatoriamente, ela já está dentro da lei para ser preservado. E hoje, o problema maior que nós temos é nessa bacia aqui, ó, de preservação, que é a bacia do Capuava, né? Então, aqui, existe uma declividade muito grande, e ela foi inteirinha ocupada por diversos tipos de uso. E isso fez com que toda essa urbanização que aconteceu aqui, que está acontecendo, impermeabilizasse o solo. E aí o que era sítio virou asfalto. Então a água vem e jorra para cá e causa aquele estrago, né? Então nós deixamos ela bem aí fechada como área de preservação, para não ter escape de ninguém querer montar indústria, montar coisas nessas áreas, que é proibido mesmo pela lei federal, né? E para que a gente possa trabalhar a questão das galerias aí e dar um fim, quem sabe, não nessa gestão, mas iniciar aí a ideia, né? Gustavo, nosso nosso secretário adjunto, né, de obras, e fazer aí um plano de recuperação dessa bacia para acabar com aqueles eternos alagamentos que todo mundo constrói, coloca um dique lá na casa, né, para a água não entrar. Ok?
Então, isso daqui também já é uma parte bem técnica que a gente mostra, né, como você calcula, por exemplo, o terreno, quanto você pode ocupar do terreno, quais são os recursos que o terreno vai ter que ter, para que você tenha, então, um dimensionamento bacana, não fique aquela cara de sem noção, né? Então, para ficar bem arrumadinho, e isso traz o quê? Benefício para o município e para o próprio morador, acima de tudo, porque ele vai ter uma arinha verde, né? Isso ajuda a segurar a chuva e ajuda na absorção do solo para não ter alagamento. E é isso, pessoal. A ideia é promover o que nós chamamos de uma cidade organizada sustentável, né? Com o crescimento ordenado, a minimização de conflitos, porque hoje tem muita área que está irregular, então com o plano diretor eles vão estar regulares, né? Então, assim, principalmente nessa região aqui tem muita ocupação irregular, então com o plano diretor, o que hoje não pode ter a construção lá de, por exemplo, material de construção, mas não pode, então ele não consegue ter nota, não consegue ter absolutamente nada, a gente passa a regularizar. Então é isso que a gente tem a passar para vocês. E eu abro agora aqui a discussão, se vocês quiserem fazer perguntas e discutir, a gente se coloca à vontade para fazer isso, ok? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Tem dúvida? Todo mundo entendeu bem a situação? Alguém gostaria de... Você falou da São Gonçalo, né? A São Gonçalo aí já tá bem assim organizada e já tem um fluxo os caminhões estão sendo desviados para quem vai para São Maré, quem está na Pedreira, já passa por aqui, né? Então... E aquela construção lá das casas ali vai ser duplicada, aquela parte lá do Alvorada de chegar na rua do Pibitz, que tem uns tampões da obra, né? Jardim Flamboyant? Isso. Lá já é um projeto aprovado, né? É um projeto de habitação popular. Mas fala assim, lá tem só uma rua, né? Que é a São Gonçalo, mas ali, será que vai ser duplicado? Vai ser duplicado. É que eles não estão ainda na parte da duplicação, mas vai seguir a duplicação até Sumaré. Ela tem que ser duplicada, não tem como, é uma via de... e é uma via de ligação, né, também, né, intermunicipal, que a gente fala, porque ela liga Sumaré com o Nova Odessa, então ela tem que ser duplicada. Devagarinho a gente vai fazendo a infraestrutura, né, que consegue, com o orçamento, a gente fazer, tá bom? Se ninguém tem mais nada a falar, então eu vou encerrar. Nós encerramos agora às 19h50 e esperamos que ela seja aprovada pelos nossos vereadores, porque vai ser realmente uma modernização para a nossa cidade. O plano diretor que nós temos aqui é de 2006, então nós estamos 17 anos levemente atrasados, né? E isso vai trazer uma modernidade e uma dinâmica de crescimento bem bacana, eu acredito, ok? Boa noite a todos, agradeço e boa Páscoa. Ok? Tchau, tchau.